Quando nós paramos para refletir no capítulo 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também no capítulo 9, Allan Kardec trabalhou esses 3 capítulos tentando nos demonstrar qual o melhor meio para relacionar com as pessoas, com os nossos irmãos. No capítulo 11, Allan Kardec propõe o amor ao próximo. E nesse capítulo, ali nós vamos ver a dificuldade que temos de amar quem nos ama. Só que Allan Kardec, no capítulo 12, ele agora coloca uma questão ainda mais desafiadora. Algo mais difícil para nós. Quando ele cunha um capítulo que se chama Amar os vossos inimigos. Tendes ouvido o que foi dito. Amarás o vosso próximo. Odiarás o vosso inimigo. E Jesus continua: mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Como amar o inimigo, gente? Como amar o inimigo se é tão difícil amar um amigo? Quantas vezes que nós traímos os próprios amigos? Imagina o inimigo. Quem é o inimigo? Como nós podemos definir um inimigo? Imagina o inimigo, aquela pessoa do esposo, da esposa, que você conviveu por vários anos, e de repente, por uma questão, os dois se separam. Como é que nós vamos amar essa pessoa diante do erro que a pessoa nos fez? Amar aquele irmão que nós convivemos juntos numa família abastada, com muito dinheiro, e de repente ele, envolvido na ganância, nos coloca dentro de um hospício e fica com todo o dinheiro, e ali nós desencarnamos, tido como loucos. Como é que a gente vai amar esse irmão? Como é que nós vamos amar aquela pessoa que nós assistimos bastante hoje, que adentra o seu lar, mata os seus entes queridos, rouba os seus pertences? Como é que a gente vai amar essa pessoa? Já pararam para pensar nisso, gente? É complicado. É bastante complicado. Nós, às vezes, falamos, não, isso é muito fácil. Mas quando nós estamos na situação, a coisa não é tão fácil quando nós pensamos. Não é tão fácil. Por que dessa dificuldade que nós temos de perdoar? Porque em nós ainda é muito forte o orgulho. Nós até cunhamos uma frase, orgulho ferido. Já ouviram essa frase? Nós aqui nunca ouvimos essa frase, né? Pessoal lá fora. Orgulho ferido. O que é orgulho ferido, gente? Alguém pode me explicar o que é orgulho ferido? Não tem explicação, né, para isso. O que seja isso? Então, alguém nos faz algo de ruim. Algo que nós pensamos que seja de ruim. Então, isso toca profundo em nós. Mas toca profundo no nosso orgulho. Mas fulano fez isso comigo, e de repente surge algo totalmente normal, que a psicologia chama de ressentimento. Ressentir algo que nos aconteceu. Um sentimento negativo. Algo negativo que aconteceu conosco. Nós começamos a ressentir isso. E é tão gostoso. E em um momento, nós plasmamos aquilo na nossa mente. E aquilo fica fixo em nossa mente. E nós começamos a viajar naquilo. Nós começamos a alimentar aquilo. Nós começamos a colocar aquilo no nosso íntimo de forma tão intensa
que logo depois surge o ódio. Nós passamos a odiar a pessoa. Passamos a odiar a pessoa. Dentro do ódio, há dois mecanismos que nós usamos dentro do ódio, que é a indiferença e logo depois a vingança. Porque todos aqueles que odeiam, eles estão indiferentes e estão partindo para uma vingança. O que é vingar? Desejar o mal para alguém. Ao ponto de nós fazermos esse mal para a pessoa. Não só desejar o mal, mas fazer o mal para a pessoa. Chamamos isso de vingança. Então, ao processo, nós somos feridos no nosso orgulho. Depois de sermos feridos no nosso orgulho, nós começamos a ressentir a coisa. Depois que nós ressentimos, nós caímos no ódio. E dentro do ódio, a indiferença e o que, gente? A vingança. Qual seria o processo natural de uma criatura psicologicamente, espiritualmente equilibrada? Alguém te fez algo que você não gostou. Indulgência. Só se pode aplicar indulgência com humildade. Indulgência. Depois da indulgência, automaticamente vem o perdão. Não se pode se perdoar sem indulgência. Quando nós chegarmos ao ponto da indulgência, tomar conta do nosso comportamento, a gente não precisa mais perdoar ninguém. Jesus não perdoava ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus não ressentia. Ele era indulgente. Quando nós utilizamos a indulgência, alguém me faz algo de ruim. Automaticamente, não, Manuel não está num dia bom, não. A Maura não está num dia bom. Olha como é que modifica tudo. Se eu estivesse no lugar da Maura, o que eu faria? Ai, meu Deus do céu. Isso é indulgência. Perdão e liberação. Eu libero a pessoa. Mas só que no estágio que nós estamos, nós aqui não, viu, gente? O pessoal da nossa casa que é mais complicado. No estágio que o pessoal da nossa casa está, que ainda temos em nosso coração, em nosso íntimo, muito orgulho, o processo que nós utilizamos é o primeiro. Infelizmente. Alguém nos faz algo de errado. Automaticamente, pelo instinto de defesa, eu agrido a pessoa. É o instinto de defesa nosso. O instinto de preservação da espécie. O que é instinto de preservação da espécie? Quando nós éramos animais, quando eu estava andando no pasto como animal e que uma fera estava pronto para me agarrar, o instinto de preservação, eu corria léguas. Corria do leão. Se fosse um animal que eu pudesse ter uma briga, eu agredia para não ser agredido. Então, um processo natural do instinto. Do instinto. Quando nós chegamos na fase de pessoas, de criaturas humanas, hominais, nós trazemos no nosso inconsciente ainda o instinto. Porque o instinto é bom para nós. Sem o instinto nós morreríamos. As nossas primeiras reencarnações foram carregadas de muito instinto. À medida que nós fomos tornando racionais, que nós fomos tornando sentimentais, nós vamos afastando do instinto. Está no capítulo 11.
que o instinto um dia vai se transformando em sentimento. Lázaro, na lei do amor, o instinto vai se transformando em sentimento. Só que muitas vezes, no nosso comportamento diário, nós deixamos o instinto falar mais alto do que a razão, do que o sentimento. Então, quando alguém me faz algo de ruim, é automático. Eu agrido. Eu agrido a pessoa. Se for possível, até mordo a pessoa. Um instinto natural de autodefesa. Nessa autodefesa, o que acontece? Quando eu era um animal frágil diante da presa, eu queria ficar próximo dele, gente? Bonitinho? Não, eu vou ser amigo do leão. Eu sou um deer, como que é que eu esqueci o nome do deer em português? Como é que é, gente? Um veado. Eu gostaria de ficar próximo do leão? Não, aquele ali é meu amiguinho, de forma nenhuma. Era um processo natural do instinto de preservação. Quando nós somos no nosso estágio, hoje da mesma forma, o instinto de preservação. Alguém me fez algo de ruim. Eu corro da lista do Facebook. Primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente faz, corre da lista do Facebook. E que é uma ofensa hoje, meus irmãos, de atendimento fraterno. A pessoa me procura no atendimento fraterno, alguém me cortou do Facebook. Bloqueou. Não, mas quando corta, deleta, que é pior ainda. Alguém me deletou do Facebook. Sabe? É ofensa hoje. Então, os primeiros sinais que alguém está com raiva de você. Então, abre os olhos. Abre os olhos. Então, alguém me fez algo de ruim. Eu começo a guardar isso dentro de mim. Eu começo a ressentir essa coisa dentro de mim. Essa coisa vai tornando cada vez mais grande dentro de mim. E André Luiz, não André Luiz, a gente fala André Luiz porque o livro foi André Luiz que psicografou através das mãos do Chico, utilizou as mãos do Chico para psicografar. Os mentores espirituais vão classificar algo interessante que chama de fixação mental. Fixação mental. O que é fixação mental? É você pensar numa coisa 24 horas numa coisa só. Que é o que acontece no processo do ressentimento. Nós vamos trazendo o olho da pessoa, o rosto da pessoa, nós vamos trazendo aquele momento que a pessoa fez a coisa, e aquilo vai tomando conta de mim, aquilo fica fixo na minha mente, que nada consegue tirar da minha mente. Chamamos isso de fixação mental. E como nós assistimos isso nas reuniões mediúnicas, meus irmãos? Espíritos que guardam essas fixações mentais por séculos. Não por dias, por séculos. Eles ficam guardando aquela lembrança do ato, vão para o mundo espiritual carregando ainda isso impregnado no psiquismo do pensamento. De forma negativa. E aí surge a excelência do ódio. Agora o ódio, eu vou ter que vingar a pessoa aquilo que a pessoa me fez. Eu vou ter que retribuir a pessoa aquilo que a pessoa me deu. Ela feriu o meu orgulho, eu tenho que ferir o orgulho dela. Então, Shakespeare vai falar que aquele que odeia bebe o veneno e espera o outro morrer. Quando nós estamos odiando, nós estamos bebendo um veneno pouquinho por pouquinho, pouquinho a pouquinho, e esperando que o amigo morra. Sabe quem vai morrer? Nós. Quantas vezes nós estamos odiando alguém e a pessoa nem sabe? A pessoa está lá no Porto Seguro, andando de jet ski, na praia maravilhosa, e você que está dentro do beisebol odiando a pessoa.
um beco escuro, carregado de depressão, com um monte de remédio de depressão, e a pessoa lá bem tranquila, tomando sua corona lá, maravilhosa. E você está aqui e desejando mal para a pessoa, e a pessoa nem sabe. Por que acontece? Tem muitas pessoas que são tão inconsequentes que elas fazem determinadas coisas e elas não percebem que fez a coisa errada, gente. Não percebe. Não tem a mesma altura que nós aqui temos de conhecimento espiritual, de um erro, de uma consciência desperta que nós temos, da intensidade que é o reflexo de um erro de nós aqui quando nós cometemos esse erro. E quantas vezes, quando nós odiamos, a pessoa do outro lado perdoa e nós continuamos? Vocês assistem isso? Quantas vezes? A pessoa do outro lado já se libertou, já buscou uma assistência, já está trabalhando e o outro está amarrado ali. Eu não saio de jeito nenhum. Ele tem que vir aqui de joelho e me pedir perdão de joelho. E não vai acontecer isso, gente. Não é a posição física da pessoa que vai modificar o seu íntimo. É a sua posição mental diante da pessoa. Então, se eu odeio alguém e a pessoa não me odeia, quem está com problema sou eu. Eu que estou com problema. Porque eu estou carregando um veneno dentro de mim. Hoje, a oncologia, a ciência que estuda os tumores de câncer, eles vêm mostrando que a maioria do câncer, dos tumores de câncer nas pessoas, provém de desequilíbrios emocionais. E um dos maiores desequilíbrios emocionais que eles encontraram na causa do câncer é o ódio, o rancor e a mágoa. Afirmam eles que quando nós guardamos um ódio, uma mágoa e um rancor, a probabilidade para nós fazermos um câncer, plasmarmos um câncer, é muito grande. Hoje tem uma área da medicina que se chama psiconeuroendócrino-imunologia. Eu gastei quase que 3 anos para me gravar essa palavra na cabeça. Agora não vai não. Gastei de hoje. O espírito aqui já te esqueceu também. Então, essa área da medicina, ela vem dizer que, vem provando como o nosso pensamento, as nossas emoções influenciam no nosso aparelho imunológico, no nosso sistema nervoso. E quando nós vamos pegando os livros de André Luiz, os espíritos falam isso, gente. Quando nós odiamos alguém, nós emitimos raios negativos à mente. Emite raios negativos. Esses raios negativos vão atingindo o nosso sistema nervoso. Atingindo o nosso sistema nervoso, afirma os espíritos, vão atingindo os nossos neurônios, as células neuroniais. Essas células carregadas de substâncias negativas do nosso psiquismo vão viajando para as células. Inunda as células do nosso corpo. Inundando as células do nosso corpo, automaticamente elas inundam o nosso aparelho imunológico. O que é o aparelho imunológico? É o aparelho que nos defende contra as doenças, contra enfermidades. Um exército que nós temos dentro de nós. Nesse instante, o nosso aparelho imunológico está defendendo o nosso corpo contra vírus, bactérias que estão no nosso próprio corpo. Por isso que quando um espírito desencarna, morre, que ele sai do corpo, automaticamente as bactérias tomam conta do corpo. Porque o aparelho imunológico está extinto. Extinto o aparelho imunológico. Agora, as criaturas que vivem na nossa pele, que alimentam na nossa pele das células mortas, tomam conta do nosso corpo. Bactérias que vivem dentro do nosso intestino
toma conta dos nossos intestinos. E começa o processo de putrificação do corpo físico. Por quê? Porque o exército foi extinto. Você sabe quem é o general desse exército que comanda esse aparelho imunológico? Quem é o general, gente? O espírito. O espírito é o general. Vamos imaginar agora que nós estamos numa guerra. E nessa guerra tem um general que está com depressão. Não é? Um general depressivo acorda de manhã já bem negativo. Nós vamos perder essa guerra. Olha, eu tô vendo que vai morrer mais de 10. Olha, aquela esquadra que eu mandei, ela vai morrer. Não vai, não. Alguém quer ser comandado por esse general? Alguém aqui levanta a mão. Ninguém. Quem é o general do nosso corpo físico? O espírito. Quem é o espírito? Nós. Então as células ficam orando, meu Deus do céu, modifica a cabeça do general. As células querem viver. Mas nós, no nosso psiquismo, dizemos, eu quero câncer. Eu quero câncer. E é provado isso hoje, gente. Hoje tem outra área da medicina que é a medicina do placebo. Já ouviram falar nisso? São médicos que utilizam remédios que não são remédios. Pega uma pílula bem grande assim e fala assim, isso aqui são 250 miligramas de antibiótico. É açúcar. E a pessoa louca da cabeça toma aquilo, o açúcar, por uma semana já modifica. Nossa, eu agora tá ficando melhor, doutor. O senhor pode aumentar um pouquinho mais e ele passa para 500. Vamos dar 500. E passa mais 500 e a pessoa vai tomando. Sabe o que é isso, gente? O médico está agindo no psicológico do general. Do espírito. Dizendo, você pode. Eu estou te dando açúcar, eu não estou te dando antibiótico. Quantas pessoas que às vezes buscam a casa espírita, né? E elas com problemas difíceis. E elas precisam de tomar um passe. Se não tomar um passe, não vai para casa bem. É um processo psicológico. Não que o passe ajuda sim, mas às vezes se torna um processo vicioso, psicológico. Uma dependência. E quando nós nos tornamos dependentes dos assistentes fraternos? Porque nos falta essa maturidade espiritual, essa força espiritual para nós dominarmos o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Porque o general está doente. O general está doente. Então, quando nós odiamos, quem odeia, meus irmãos, não é o corpo. Quem odeia é o espírito. Quando nós estamos odiando, nós emitimos esses raios negativos para o nosso corpo e nós ficamos doentes. E vão surgindo todo tipo de doença no nosso corpo físico. Todo tipo de doença. Hoje afirmam os psiquiatras que estudam a depressão. A maior parte das pessoas com depressão, a causa está na falta de auto-perdão. Ódio. Pessoas que odeiam a si mesmo, que é um processo natural. Quando nós odiamos alguém, automaticamente isso vai invadindo o nosso íntimo. E automaticamente, quando eu odeio a mim mesmo, eu não consigo perdoar a ninguém. É um processo natural. 2 semanas atrás, veio uma pessoa conversar conosco. Uma pessoa bem-sucedida em Newark. Veio às escondidas conversar com a gente. Porque assim, o orgulho é tão grande nosso, né? Que não queremos dar o braço a torcer que estamos doentes. Pessoa bem-sucedida, tinha que ser escondida, e eu lá, meu Deus do céu, cadê? Sabe, a gente tem que fazer também para encenar para a pessoa entrar, né? E a pessoa entrou e começou a conversar. A pessoa dizia, eu tenho tudo que você pensar. Eu sou uma mulher linda, e era mesmo, gente. Muito linda a mulher. Eu tenho dinheiro. Eu tenho posição aqui dentro da cidade onde ela trabalhava. Foi destrinchando o que tinha e eu fui abaixando e sumi lá da reunião.
E eu pensando nas minhas contas que tava vindo, era a semana seguinte, falei assim, meu Deus do céu, manda um pouquinho pra minha conta. Sou abastada em dinheiro. Tenho isso, eu tenho aquilo. Mas já tentei suicídio por várias vezes. Inclusive na semana passada. Aquilo eu choquei, gente. Eu falei, mas o que eu vou falar com essa criatura? E os espíritos inspiram a gente, deixa a pessoa falar. E nós deixamos ela falar e ela foi falando mais. Falando mais. E entre a sua fala surgiu o que a gente estava buscando. A palavra. Eu me odeio. Eu não gosto de mim. Eu tenho ódio de mim. Eu não consigo me olhar no espelho. Eu tenho nojo de mim. Isso aqui não tem texto, gente. E ela começou a falar. Algo que aconteceu há tanto tempo atrás, quando a pessoa tinha 7 anos de idade. Ela ainda guardava no seu inconsciente essa coisa. Era um ódio que ela tinha de algumas pessoas da família, inclusive dos pais. E esse ódio causou nela também essas enfermidades, essa doença. Mas ela não assumia que era doente, porque é normal. Você já foi a algum psiquiatra? Não, psiquiatra é pra louco, você tá louco disso? Eu nunca fui, não. Porque a gente detectava, estava claro, não precisava ser psiquiatra para ver um processo depressivo acompanhado por um processo obsessivo. Sabe o que é isso, meus irmãos? Ódio. O ódio vai tomando conta da criatura, tomando conta de nós, e automaticamente nós perdemos noção da vida, o sentido da vida. Perdemos o sentido da vida. Não sabemos mais que hora que são. E quantas pessoas que caem em processos depressivos e esquecem até de se arrumar, não usa mais batom. Então, Divaldo fala que quando você vê uma mulher sem usar batom e sem pintar o cabelo, tá entrando num processo obsessivo. É o Divaldo que fala isso. Então a pessoa vai adentrando nesses processos lentos. Mas esse processo, na maioria das vezes, está acompanhado por criaturas invisíveis que os nossos olhos não conseguem ver. Que o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo chama os inimigos desencarnados. Tem alguém aqui que não é espírita, gente, que é a primeira vez está no centro espírita? Ótimo, então tá bom, a gente pode falar. Os inimigos desencarnados. Quem são os inimigos desencarnados? Criaturas que nós fizemos o mal no passado. Criaturas que nos fez o mal no passado. Então afirma os Espíritos que quando nós amamos uma pessoa, nós unimos os corações um ao outro. Então quando eu desencarno, se eu amo a nossa companheira, ela parte para onde quer que ela vá, eu estou ligado junto com ela nessa ligação fraterna. Aonde quer que ela vá, nós dois estamos unidos através do amor. Normal. Pero quando nós odiamos, nós imantamos um ao outro. Imantamos um ao outro. Há uma ligação energética, perispírito a perispírito, mente a mente. Aonde quer que eu vá, nós estamos ligados um ao outro. Nas nossas reuniões de desobsessão, nas nossas reuniões mediúnicas, os espíritos chegam e nos diz, pelo amor de Deus, me tire de perto daquela criatura. Da obsessão de encarnado para desencarnado. O espírito encarnado obsediando o desencarnado. Que loucura, gente. O espírito encarnado, nós aqui, obsediando os que estão lá do outro lado. Pelo amor de Deus, me tire perto daquela. Não, eu não quero mais saber dela. É ela que me chama. É ela que me busca. Ela sai do corpo e vem atrás de mim com chicote.
É assim, gente. E me leva para junto dela. Pelo amor de Deus, me ajude. E os espíritos tentam fazer um processo de desconexão de mente a mente. Mas é muito difícil porque estão ligados. Há muito tempo ligados um ao outro. Isso é obsessão de encarnado para desencarnado. Processos obsessivos. Da obsessão de encarnado, o que está lá do outro lado, para o que está aqui. Como que funciona isso? Como que o espírito me acha? Como é que ele me acha se eu estou num corpo diferente? Eu tenho um nome diferente, eu vim colocando... Eu me escondi no corpo, estou com um nome diferente, como é que ele me acha, não é? É o que eu perguntava, a inocência que eu perguntava. A vibração nossa, meus irmãos. Porque nós estamos imantados a ele. Os espíritos chegam nas reuniões e falam assim, tá vendo ela? Agora vestido num corpo de mulher, mas eu sei quem é ele. E nós vamos derrubá-lo. É um homem que agora volta no corpo de mulher. Mas mesmo assim o espírito reconhece. Através da vibração que ele emana, que ele manda para o espaço. E essa vibração é o quê? A autoculpa. A autoculpa de algo de ruim que nós fizemos com a pessoa. Isso vai, joga no ar, isso não tem como. Nós podemos até colocar um verniz, mas lá dentro está errado. E quando está errado, meus irmãos, não tem jeito. Ao sairmos do outro lado, a coisa expande. Então o Espírito, percebendo a gente, nesse processo natural, o Espírito começa a aproximar de nós. Então, o Espírito conhece nós mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Porque nós estamos no corpo físico. E não sabemos quem fomos no passado. Então eu estou tentando me modificar, eu estou tentando cortar aquelas coisas ruins que eu fiz do passado, só que o Espírito conhece o meu íntimo. Ele fala assim, agora eu sei onde que eu vou trabalhar em você. Ah, você começou a participar da casa espírita, mas nós vamos te tirar em pouco tempo de lá. Porque lá você está instruindo. E instrução não é bom para você, não. Começa o processo obsessivo. Que Allan Kardec, ele dividiu esse processo em processo, obsessão simples de fascinação e subjugação. No processo de obsessão simples, como é que surge? Surgem as primeiras ideias em nossa mente. Tchuf, fica em casa, bobo. Você é filho de Deus, tem que descansar no domingo. Olha esse sol maravilhoso, vai para a praia e lá você fica orando pelo centro. Lá você senta, olha para a natureza. Você é filho de Deus. Olha para a natureza maravilhosa e agradece a Deus por tudo e fica orando por Cabral que está trabalhando lá. São ideias sutis que vão surgindo. A Fórmula 1 está passando agora. Quanto tempo você assistiu a Fórmula 1? Para um pouquinho para assistir a Fórmula 1. O Globo Rural está aqui para você ver como que é o interior. Você é do interior. São ideias que vão surgindo na nossa mente assim, ó, pouquinho. Coisas que vão surgindo. Um amigo que vem. Eles influenciam um amigo lá no final do mundo para ligar para você. Ó, tem um churrasco aqui maravilhoso. Não quer participar com a gente? Não, mas eu tenho que ir no centro de manhã, depois não. O bom é de manhã. Esse negócio de chegar no churrasco à tarde não dá, não. São obsessões simples. São coisas simples que vão surgindo pra gente não vir pra aqui, gente. Surge aqueles trabalhos que a gente ganha mais dinheiro. Porque os espíritos sabem. Eu vou atingir ele no bolso. Aquele trabalho que eu ganho no domingo, um trabalho que eu vou ganhar 3 vezes mais que eu ganho na segunda. Não, tem que ir, Manuel, pelo amor. Eu vou fazer um sacrifício de trabalhar no domingo. Para pagar 3 vezes, eu também ia para esse sacrifício. Influência, meus irmãos. Não estou dizendo que você está desempregado, que você não tem que trabalhar no domingo. Aí é outra coisa. Mas se você já tem os seus 5 dias, 6 dias, e no domingo aparece isso, a antena ligada. Tem alguma coisa falando. Antena ligada.
Os espíritos, meus irmãos, eles não chegam e falam assim, eu vou te obsediar, ok? Aqui está o meu cartão. Não é assim que funciona. Começou o processo obsessivo hoje, Manuel, ok? Aqui, pega minha mão, a gente aperta, vamos começar hoje. Não é assim. São processos lentos. Lentos. Às vezes um processo obsessivo demora 2 anos para chegar na sua culminância. 2 anos, 3 anos, e eles esperam. Eles vão colocando coisa, mas uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Tem um caso no livro Jesus no Lar. Tinha um homem que trabalhava para Jesus, mas era um trabalho tão afinco que a espiritualidade inferior falava assim, nós temos que derrubar essa criatura. Ele está conquistando muitas almas. E como que a gente vai derrubar essa pessoa? Falou assim, vamos tirar uns 2 familiares da vida dele, desencarnar essas pessoas. Disse, não, fazendo isso aí que ele vai trabalhar mesmo. Vamos tirar o dinheiro, vamos tirar isso. E nada que eles falavam dava certo. Então, que era mais forte, mais inteligente, disse, vamos despertar nele o desânimo. Chegar bem assim, de mansinho e falar assim, você não é nada. Tudo que você está pregando na frente ali, você não consegue praticar nada. Você é a pior pessoa do mundo. Você é isso. Você é aquilo. E ele começou a ouvir aquelas sugestões. E caiu. Essas sugestões não surgem em nossa mente de vez em quando, meus irmãos? O que você está fazendo no centro que você não aprende nada e ainda está fazendo isso? Quando não são os obsessores encarnados que falam. Às vezes os obsessores, eles apossam de pessoas encarnadas e começam a falar com você. Acontece mesmo. Isso está escrito nos livros de André Luiz. Parece que a gente não lê os livros de André Luiz. Um obsessor usa alguém para poder desestimular a gente. Você está todo dia na casa espírita e está fazendo a mesma coisa? Porque disse daquilo, aquilo. Isso vai desestimulando a gente. Quer saber de uma? Eu vou sair desse negócio mesmo. Porque eu não estou mudando nada. Mas a mudança até é lenta. Processos obsessivos começam uma obsessão simples. Sugestões simples, meus irmãos. Depois das sugestões simples, nós somos envolvidos, nós aceitamos essas sugestões simples, nós afastamos da casa espírita aos poucos. Quando eu vejo alguém afastado da casa espírita, não que toda pessoa que fala que é da casa espírita está obsediado, gente? Mas quando eu vejo a pessoa afastada da casa espírita, eu me preocupo. Porque a probabilidade para ele estar vivendo um processo obsessivo é muito grande. A probabilidade. Depois que ele aceita a sugestão, ele começa a afastar das pessoas que podem acordá-lo. Que é a fascinação. A gente começa a ligar para a pessoa, fulano, você está indo muito na praia, meu irmão. Vem um pouquinho no centro. Não, eu estou precisando de ter esse momento meu. Tem pessoas lá no centro que eu não vou com a cara. Eu preciso desse momento comigo e com o obsessor, e com os espíritos bons. A gente ouve muito isso. E a pessoa vai afastando da casa, processo de fascinação, achando que ninguém aqui gosta da pessoa, achando que nós somos as piores pessoas do mundo, vamos afastando, até que estamos em processos de subjugação. No processo de subjugação, o espírito passa a comandar a nossa mente. Aí já são casos psiquiátricos que nós assistimos na história da psiquiatria. Pessoas que perdem a personalidade. É como se o nosso cérebro físico estivesse sendo comandado por 2 mentes exteriores. Uma mente que é o espírito, que comanda o corpo. A outra mente que é o obsessor que está do outro lado. E nesse processo nós sabemos muito bem o que acontece. A pessoa vai caindo num processo de loucura e muitos buscam até o suicídio. A excelência do ódio. Chega de falar coisa ruim, né, gente? É ruim? Não é ruim. Sabe por quê, meus irmãos, que a gente está falando sobre obsessão? A obsessão é um assunto que nós não falamos muito em casa espírita.
Eu não vejo falar uma palestra sobre obsessão. Se a gente anuncia palestra sobre obsessão, desobsessão, não vem ninguém no centro. Lá no nosso centro é assim, aqui não sei, viu? Ninguém quer ouvir isso. Que os espíritos estão influenciando em nossa vida muito mais que nós pensamos. Qual o processo para liberar disso? Qual o processo, gente? Quem se lembra? Esqueceram já? Perdão. Mas antes do perdão tem algo muito interessante. Qual é? Ninguém se lembra? Indulgência. Indulgência. Como que é importante a indulgência em nossas vidas? Conta que Jesus estava passando em determinado lugar e de repente tinha um grupo de homens prestes a apedrejar uma mulher. Cada um com a sua pedra na mão. Era uma adúltera. Mas não era uma prostituta. Era uma mulher que havia traído o esposo. E na lei de Moisés fala que quando uma mulher trai o esposo, ela tem que ser apedrejada junto com o amante. Mas onde estava o amante? Picou o pé na mula. Ninguém sabia de onde estava o amante. É o que acontece hoje. Só existe a prostituta, não é? Mas só existe a prostituta porque tem um prostituto. Quando não existir mais homens prostitutos, a profissão de prostituta vai acabar. Concorda ou sem concorda, gente? Quando não existir mais prostitutos, não existirá mais as casas de ilusões. Então, quando Jesus observou aquilo, aquele monte de homem tentando apedrejar uma mulher, eles olharam para Jesus, e agora, o que a gente tem que fazer com essa mulher aqui agora? Jesus parou, porque se Jesus falar liberasse ela, Jesus estava indo contra a lei de Moisés. Se Jesus condenasse ela, Jesus estava indo contra a lei do amor. A lei do amor que ele estava pregando. Jesus, então, utilizando da sua inteligência, conhecendo o coração de todos ali, Jesus fala uma frase que é muito importante para nós, nos nossos dias que vivemos, que nós convivemos com vários tipos de pessoas em nossa vida. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então afirma que Jesus sentou no chão e começou a escrever no chão. Escrevia invejoso, o invejoso saía, picava o pé na mula. Colocava mentiroso, o mentiroso saía. E ele foi anotando vários nomes e as pessoas iam saindo e as pedras caindo no chão. As pedras caindo no chão. Até que Jesus ficou sozinho com a mulher. Aonde estavam aqueles que te condenavam? Se foram, Senhor. Pois é. Levanta. Vá, não voltes a errar. Isso é indulgência. Olha a indulgência agindo nesse ponto. E para nós sermos indulgentes com os outros, para nós perdoarmos, os dois estão juntos, para perdoarmos o nosso irmão, é primeiro que nós perdoemos a nós mesmos. É muito importante isso, sermos indulgentes com nós mesmos. Eu conheço pessoas que estão vivendo processos depressivos por falta de auto-perdão, gente. Uma coisa que aconteceu há 10 anos, há 50 anos atrás, vivendo o mesmo processo, remontando o momento que ela fez o mal. Auto-perdoar. Você fez a coisa abaianada, minerada, paulistada. Não
tem como você voltar atrás, ir lá atrás e modificar. Voltar no tempo não tem como. Agora tem como você consertar isso hoje, no presente. Primeiro passo, auto-perdão. O auto-perdão não significa que a gente tem que passar a mãozinha na nossa cabeça a todo momento. Eu erro, passo a mãozinha, não, porque eu sou filho de Deus. Não, não é isso. Auto-perdão é você autoconhecer, se afirmar para você mesmo, eu sou um espírito inferior e eu tenho o direito de errar. Eu tenho o direito de errar. Mas eu tenho um dever de consertar esse erro. Então, você cai aqui hoje. O que determina o seu equilíbrio ou desequilíbrio emocional é o tempo que você fica no chão. Qual é a velocidade que você se auto-perdoa ou se auto-condena? A probabilidade para nós errarmos daqui a 1 segundo é bem maior do que nós acertarmos. A probabilidade para nós fazermos algo de ruim quando nós chegarmos à nossa casa é maior do que de acertar. Porque somos espíritos inferiores. Então, se eu sou um espírito inferior, eu tenho que saber que eu ainda expresso inferioridade. Se eu expresso inferioridade, junto com a inferioridade tem os erros, as quedas. Então, eu tenho que me auto-perdoar. Não, eu fiz errado, sim, tá? Aquilo estava errado. Mas reconhecer mesmo o erro. Não é esconder o erro lá dentro. Não, eu acho que talvez estava errado. Não, estava errado, sim. Mas eu tenho que me perdoar. Isso aconteceu há 20 anos atrás, agora eu vou me perdoar. Eu vou seguir à frente. Quantas vezes nós vamos conversar com pessoas para participar conosco nos estudos, nos trabalhos na casa espírita? E a pessoa diz, mano, eu não posso. Eu ainda tenho muitos erros. Eu digo, welcome to the club. Porque todos aqui somos cheios de erros. Graças a Deus. Porque se tivesse um perfeito aqui, a gente mataria ele e colocava na cruz. Um só perfeito. E dizemos para a pessoa, imagina pegar você e mandar para o mundo, mandar você lá para o mundo perfeito, você não fica lá 1 mês. No mundo perfeito. Imagina todo mundo perfeito. Você quer abrir a boca para falar de um... Não, meu irmão, eu tinha que pensar assim. Você cria um tédio em você, você não me manda para um país, para um mundo imperfeito, eu não aguento mais. Assim é a casa espírita. É o ambiente que nós vivemos, um ambiente de espíritos imperfeitos. Então, tem um psicólogo que diz que um bom relacionamento, para nós termos um bom relacionamento, é necessário que nós sejamos vulneráveis. Quando eu ouvi isso, esse rapaz está louco. O que é ser vulnerável? É estar aberto para ser machucado. Ufa! Está aberto para ser machucado. Sabe por quê? Diz ele. Nós colocamos uma expectativa muito grande no nosso próximo. E quando o nosso próximo nos machuca, nós criamos esse processo de ódio, rancor, de tudo, de ressentimento, de tudo. Porque a expectativa que eu coloquei na Maura, nossa, a Maura fez isso? Mas se eu estou aberto para ser machucado, pode vir, velho. Coloca mais um cravo. Nesse processo de nós nos deixarmos vulneráveis à pessoa, é necessário que pratiquemos o perdão e a indulgência. Quando você perdoa alguém, você não está abençoando a pessoa, você está abençoando a você mesmo. Mas a pessoa não quer ser perdoada, ela fica com lixo para lá. Ela fica com aquela loucura dela. Você já se liberou. Você já se liberou daquela energia perniciosa. E quantas vezes a gente deve perdoar? Pedro perguntou.
Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar o irmão que nos fez o mal? Até 7 vezes? Até 70 vezes 7 vezes. Alguém já fez a conta aí, gente? Quanto que dá, gente? 490, né? Imagina você perdoar uma pessoa 490 vezes. Só que os Espíritos dizem que não é várias 490 coisas erradas que a pessoa fez com a gente. Cada coisa que a pessoa fez errada, 490 vezes. Você perdoar o seu marido que entrou dentro da casa com a bota suja e você acabou de limpar a casa 490 vezes. Já parou pra pensar nisso? Você perdoou o marido que entrou no banheiro e deixou tudo molhado lá dentro 490 vezes. Você perdoar a sua esposa que te tirou do momento que você estava aqui, estava quase que em êxtase, que ia fazer o gol, e ela te ligou e você saiu daquele êxtase. 490 vezes. Não é fácil, gente. O que Jesus estava colocando pra gente? Então os Espíritos explicam pra gente que há 2 tipos de perdão. Há o perdão que nós condicionamos e há o perdão incondicional. Qual o perdão que eu condiciono? Eu perdoo o fulano, mas ele tem que estar lá bem longe de mim. Tem gente falando, eu já perdoei fulano. E aí quando a pessoa é deportada, fala assim, graças a Deus que deportou o pobrezinho. Agora ele vai pro Brasil tranquilo, né, Manuel? Que perdão louco é esse? Eu já perdoei. Mas eu coloquei nas mãos de Deus, é do Satanás. Coloquei na mão de Deus. Como se Deus fosse punir a pessoa pelo mal que fez. Deus fala assim, eu já perdoei, mas o castigo vem a cavalo. Hoje é a Fórmula 1. O castigo vem a cavalo. Que perdão louco é esse? Como? Com a Ferrari. Muito bom. Então isso é perdão. Eu já perdoei, mas ela lá e eu cá. Aí chego na festa, a coisa tá aqui, tá, então deixa eu ir embora. Aí já tirou o nome da pessoa, o nome é coisa. A coisa está aqui, tá sentado ali, ó, na frente. Então deixa depois eu volto. A coisa já foi embora, não foi não, então não posso ir não. Perde o apetite. Então a pessoa passa a comandar a nossa vida. Imagina que loucura é essa, gente. Os lugares que eu tenho, diga. Eu perdoo, ixi, essa é muito boa. Eu perdoo, mas eu não esqueci. Fala assim com toda a força do coração. E Deus há de castigar. É Deus, eu já coloquei lá, pra lá. Só que perdão e esquecimento é 2 coisas totalmente diferentes, meus irmãos. Perdão é sentimento e esquecer vem da mente. Quando você perdoa alguém, você continua lembrando da coisa, porque isso é bom para você não errar de novo. Se você esquece, você vai cair na mesma baianada, minerada. Então isso fica impregnado na sua consciência. Então perdoar é não dar um sentido negativo nas lembranças do momento. Eu não dou um sentido negativo naquelas lembranças, daquilo que aconteceu. E sigo à frente. Mas os Espíritos dizem que o perdão verdadeiro é o perdão incondicional, que eu não exijo nada. Eu perdoo porque eu perdoo. Perdoo porque perdoo. Porque é bom para mim mesmo. É fácil, meus irmãos. Não é fácil. É um exercício diário. Nós entramos no carro, já aparece um speed porco e dá uma cortada na gente. Aí é hora de perdoar. De indulgência. Nós vamos para o trabalho, lá também tem speed porco. E nós temos que perdoar lá. É um exercício diário. A todo momento nós estamos exercitando esse perdão.
Mas eu não tenho que fazer ele para mostrar para as pessoas, para mostrar para a espiritualidade. Eu tenho que fazer porque é bom para mim mesmo. E hoje a ciência que vem provando isso. Quem perdoa, vive mais. Quem perdoa, sofre menos de doenças. Quem perdoa é uma pessoa mais alegre. Quem perdoa, o aparelho imunológico está vibrando de vitalidade e combate tudo dentro de você. Quem perdoa, até mesmo vivendo um processo de um câncer, se libera de um câncer mais rápido do que a pessoa que odeia. Porque o perdão é bom para nós mesmos. Então, é a mensagem que nós deixamos para os amigos nessa manhã de perdoar. Mas antes de perdoar, utilizemos a indulgência. Principalmente indulgência conosco mesmo, meus irmãos. Nesses dias de tamanha turbulência que estamos vivendo, é necessário sermos muito indulgentes conosco e com o próximo. Que assim seja.